Olha o que diz a palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Está vendo, queridos? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Olha só, a ramacheia. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Versículo 25 vai dizer assim, ó: por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Olha o que ele fala. Qual que é mais importante, é a vida ou o mantimento? O que tem mais valor? Não é a vida? Porque o mantimento perece, não é? Ou, não é? Oricalamacheia. Ou, e o corpo? Mais do que o vestuário? O que é mais importante? A nossa roupa ou o nosso corpo? O que tem mais valor? Eu acho que é o corpo, né? 100% de certeza. Oricalamacheia. Aí ele vai dar aqui eu quero vai lá no 33, pastor, já para a gente ganhar tempo. Versículo 33. Só clicar em cima que vai também. Aleluia, Deus tremendo. 33 vai dizer bem assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oricalamacheia. E o 34, para encerrar, diz bem assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Olha que palavra interessante. Basta a cada dia o seu mal. Amém, querido? Se assenta, eu vou deixar um louvor aqui. Pedir para o varão aí na bateria ali, eu vou deixar um louvor aqui para a glória de Deus, e já vou entrar na palavra. Oi? Não. Glória a Deus. Aleluia, Deus tremendo, poderoso. Oh, glória a Deus. O nome do hino chama-se Pó e Cinza. É mais uma letra que eu ganhei de papai. Sou pó e cinza, apenas servo, mas o Senhor me chamou para a guerra. Sou mais novo da minha casa, mas o Senhor me escolheu nesta terra. Não vou cuidar com os que falam de mim, sempre olhando o meu jeito de ser, pois aprendi com o meu Senhor a somente Ele obedecer. Não vou olhar para quem fala de mim, menosprezando o meu jeito de ser, porque eu sei
que o meu Senhor está vendo tudo em meu viver. Oh, Espírito Santo de Deus, sou pó e cinzas, apenas servo, mas o Senhor me chamou para a guerra. Sou o mais novo da minha casa, mas o Senhor me escolheu nesta terra. Podem juntar meus irmãos contra mim, querendo assentar no lugar que é meu, mas lá num campo aprendi com as ovelhas a adorar e obedecer somente a Deus. Vão ter que esperar eu chegar em minha casa, somente para ver meu Senhor me honrar, porque eu fui escolhido por Ele para o seu povo inteiro reinar. Olha aí, ó. Sou pó e cinza, apenas servo e nada mais. Aplauda o Rei da Glória. É a história de Davi no campo, você vê, irmãos? A história de Davi no campo, né? Amém, queridos? Glória a Deus. Glórias a Deus, Pai tremendo e poderoso. Pode trazer. Muito obrigado, viu? Aleluia. Tem que molhar as palavras, irmãos. Aleluia. Amém, queridos? Eu quero trazer algo para vocês essa noite, irmãos, porque é um ensinamento para a minha vida. E quando Deus me deu essa palavra, eu confesso aos amados que a cobrança, ela veio muito para mim. Oricalamacheia. E eu tenho certeza que nessa noite, Deus ele quer um novo começo para a minha vida e para a tua vida. Porque a gente sempre observa para essa palavra e a gente olha que as pessoas sempre estão dizendo: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Escuta só. E aí vai se trazer para nós uma culpa de que nós deixamos algo, não é? A Ramaché, que é mais importante, que é estar na presença de Deus, por um trabalho, por uma festa, por um passeio, por um outro compromisso, remandar a cheia. Então nós somos acusados muitas vezes, porque muitas vezes é isso que acontece, mas essa acusação desse versículo ficou por muitos anos e por muito tempo apenas com essa tese de que você não tem dado prioridade ao teu Deus, Ramaché. E nós sabemos que muitas vezes nós precisamos estar em outros lugares também, como seres humanos que precisamos ter nossa vida também, Ramacheia, e saber o que? Justamente colocar o nosso tempo e dizer para Deus dia após dia: Senhor, eu quero te servir amanhã, eu tenho esse compromisso amanhã, papai, num trabalho ou quer ser onde for, mas eu preciso te servir. Senhor, prepara o tempo, porque eu quero te servir. Então você vai adormecer e vai também amanhecer com essa oração. E Deus ele vai mudar tempos e estações para trazer você para a presença. E às vezes a presença não é só no culto, não é só na casa de Deus, é em qualquer lugar, a Ramacheia. Só que houve uma cobrança muito grande nesse versículo aqui. E Jesus, ele vai trazer, irmãos,
uma série, escuta só, uma série, o Ramacheia, de coisas que Deus faz para o nosso bem. Vai trazer aqui, Deus ele é maravilhoso em cumprir suas tarefas para conosco. O cuidado de Deus para a minha vida e para a tua vida, não tem como homem nenhum cuide no mundo. Não existe isso. Mas a Lamacheia, olha irmãos, quantas coisas Deus faz por nós. Jesus ele vai dizer assim, olha, que nós não devemos andar ociosos ou cuidadosos com a nossa vida, com o que havemos de comer, o que havemos de beber, nem o nosso corpo. Aí ele fala assim, ó, o Ramacheia, pelo que havemos de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a veste? Ele é bem claro a dizer que a minha vida, Ramacheia, se está nas mãos dele, ele vai cuidar de mim. Ele vai me dar o que vestir, ele vai me dar o que beber, ele vai me dar o que comer. Ah, pastor, então eu dependo de Deus, eu não trabalho, eu não faço nada, então eu espero, fico o dia inteiro orando que ele vai cuidar de mim. Aí onde está o porém? Não, a Ramacheia. Mas ele vai cuidar de você no teu trabalho, ele vai cuidar de você nas tuas tarefas, ele vai cuidar de você. Deus nunca chamou a Lamacheia vagabundos não, irmão, eu falo sem medo. Deus não chamou ninguém para isso. O apóstolo Paulo, ele foi claro quando ele dizia bem assim, eu prego o evangelho 24 horas e ainda trabalho. Ramacheia. Mas quando tem um chamado, Deus cuida. Tem pessoas que não tem como, elas tentam arrumar algo para fazer, não conseguem. Por exemplo, como você vai conseguir trazer alguém que está já há muito tempo na obra para um trabalho secular, uma pessoa que tem muita gente para ele cuidar? Não tem como. Imagina agora, lá onde eu trabalho está o Reis Soares, né, batendo cartão lá. Ele ia conseguir? Não ia, gente. Lá na fora ia encher de gente para ver aquele homem. Ele tem muitas vidas para cuidar. Ele já ganha o seu salário como empresário. Ele tem seus livros, então ele trabalha muito mais que nós. E as pessoas pensam que estão vivendo da obra. Não estão vivendo da obra, estão vivendo na obra literalmente. Eles vivem e eles têm os livros, tem antigamente os CDs, eles têm gravadora, tem tudo. A maioria dessas pessoas que você vê aí pregando, as pessoas têm um trabalho, eles têm um material, eles são empresários. Silas Malafaia e por aí vai. E outros também têm as igrejas, já muitas igrejas. Então muitas vezes a gente olha para aquelas pessoas e impõe isso daí, e acaba cobrando da forma errada. Mas trazendo para a palavra aqui, todo aquele que faz a obra, Deus ele vai cuidar. O Ramacheia. Mas o interessante, irmãos, é que Jesus, ele vai trazer bem assim, ele está trazendo a exclusividade para Deus. Ele fala no 24, olha, ninguém pode servir, irmãos, a dois senhores. E quando ele fala senhores aqui, a Ramacheia, minúsculo, porque não pode comparar o Senhor do céu com o Senhor da terra. O Senhor da terra é o meu patrão, o Senhor da terra é uma autoridade que está acima de mim, a gente chama de Senhor, é um Senhor com S pequeno, S minúsculo. Então ele fala assim, eu não podeis servir a Lamacheia, dois senhores. Aí ele fala o motivo porque a gente não pode servir, porque ou há de odiar um e amar o outro, isso é fato. Não tem como a pessoa ser 50% Ramacheia com perfeição com um e 50% com perfeição com o outro. Você pode até dividir um alimento em partes iguais com uma pessoa, é diferente. Mas não, você vai, uma hora ou outra, você vai amar mais um do que o outro. E vai chegar no momento em que os dois vão precisar de você. E aí, você por acaso é onisciente e onipresente e onipotente? Onipresente para quê? Para estar no lugar de um Senhor e ao mesmo tempo no lugar de outro Senhor? Em lugares diferentes, não tem como, tem como? Mas eu consigo servir a dois senhores. Aí você, só um exemplo, né? Você está na igreja, mas também está em algum lugar aí, espiritismo, só exemplo, nada contra isso aí, a gente respeita. Como você pode estar aqui na igreja e pode também estar na reunião deles lá ao mesmo tempo? Porque lá também tem senhores para ser servido, lá tem hierarquia, lá tem os seus maiorais. Como que você vai estar lá e aqui? Tem jeito? Você está num trabalho também, como você vai estar ao mesmo tempo servindo a ele? Ah, pastor, mas quando se trata de vendedor que tem vários clientes ao mesmo tempo online, consegue, é diferente, não são senhores são clientes teus, é diferente, é o teu trabalho. Você pode atender milhões de pessoas ao mesmo tempo,
com apenas uma ferramenta da internet. Isso é diferente, não é o caso aqui. Aqui, o que Deus está dizendo que quer você de corpo, alma e espírito com Ele. Deus, Ele requer de mim, eu por completo. Porque, irmãos, eu falo para você que é verdade. Escuta só. Ó, Ele fala bem assim, ó. Porque ou há de amar um e odiar o outro. Isso é fato. Ninguém consegue amar duas pessoas ao mesmo tempo. Se a mãe tiver filhos gêmeos, até mesmo filhos gêmeos, ela vai, uma hora ou outra, tratar um melhor do que o outro. Isso é fato. Não tem como ela tratar os dois por igual. Já viu aquela questão que a mãe tem vários filhos, mas tem um queridinho dela? Porque não consegue, irmão, amar duas pessoas, três pessoas ao mesmo tempo. Não tem como. O amor da mãe, ele é igual para todos, mas a forma de tratar, a forma de servir é diferente. Pode ser gêmeo, não importa. Ela não vai conseguir, irmãos. Não vai conseguir fazer tudo igual. Não tem jeito. Por quê? Porque isso é Bíblia, não consegue. Ou você é exclusivo de um só Deus, ou você não consegue fazer nada. Você não consegue, você tenta, mas não consegue. Ele fala bem assim, ó. Ou Ramacheia, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou seja, no momento em que eu estou me dedicando a um, automaticamente eu desprezo o outro. Por quê? Porque a diferença, irmão, de dois senhores é que eles são diferentes no gosto, eles estão diferentes na forma como são servidos. Então tem um senhor que gosta de ser servido dessa forma e o outro daquela. Eles não são iguais, são diferentes. E como que eu vou servir ao mesmo tempo os dois de maneiras diferentes? Imagina um garçom com dois senhores na mesa, não tem como. Não tem jeito, irmãos. São gostos diferentes. É isso que Deus quer que eu entenda. E aqui não chegou ainda onde eu quero que você entenda. Ó, Ramacheia. Então ele vai trazer aqui justamente o Senhor que eu devo servir de verdade. Ele vai falar assim, ó: não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas, ou a outros deuses. Vai em muitos lugares aqui. Não é só Mamon, Deus da riqueza, mas enfim, é tudo. Você não pode servir a Deus e ao inimigo. Um exemplo. Não, porque Tiago vai dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E o mundo é um Deus, num caso aqui, só para a gente entender. Mas aqui, ó, o mundo não vai te dar isso daqui que Deus está te dando. O mundo vai te arrebentar. Por um tempo ele vai te vestir, vai te calçar, vai te fazer andar na luxúria, mas aquilo, na tua solidão, você não tem a Ramacheia, o respaldo. Deus vai dar isso e vai dormir contigo. E ele vai velar teu sono e ele vai te fazer ter sono de verdade. Você vai descansar. Você não vai dormir, você vai descansar no Senhor, conforme o Salmo está dizendo: deitei e acordei, porque o Senhor me sustentou. Porque se Ele não sustenta, você não tem como, irmãos. Ramachandarabacai. Aí ele vai dizer bem aqui algo tremendo, irmãos. Ó, mas olha aí, no 32: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas. Deus sabe tudo o que eu preciso. Deus sabe que eu preciso do alimento, que eu preciso da vestimenta, que eu preciso a Ramacheia da vida, eu preciso da saúde, o Ramantauricanta Ramanai. Ele sabe tudo isso aí. Mas se eu não estou servindo somente a Ele, como que eu vou me apresentar diante de Deus e outorgar isso e pedir isso para Ele? Não tem jeito. A gente fica sem condições de chegar diante de Deus. Porque quando você está no erro, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Colocar Deus, se lançar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu estou errado, eu errei, Pai, mas eu preciso ser abençoado nessa área. Mas eu estou errado, Pai, eu peço perdão. Se o Senhor quiser, porque poder o Senhor pode me abençoar. Ramacheia. O Senhor pode cantar a manarabacheia. Porque quem falou para vocês que Bartimeu servia a Jesus antes de ser curado? Não.
não servia a Jesus. Aquele homem que estava ali no Templo Formosa, que vai lá o Pedro e João, ele não servia a Jesus. É bem claro ali que ele ficava na porta do templo, ele não entrava. Será que se ele pedisse para alguém levar ele, se levar ele até a porta do templo, será que alguém não poderia levar ele até o templo? Poderia. Mas o que acontecia? Simplesmente, irmãos, isso é algo pessoal. Só serve a Deus quem realmente quer servir. Então, com certeza, não sei se algum dia ele pediu para alguém levar ele até o templo. Não sei. É tanto que ele não sabia o que era cura. Chega lá Pedro e João e ele fica esperando o quê? Uma esmola. Ele esperava uma esmola. Ele não esperava nunca ser curado. Mas por que ele não foi ali, caçou na calçada e foi até o templo? Porque não era como o tanque que tocava primeiro era curado. Não, o templo estava aberto, ele poderia ir ali. Ou pedir para alguém, porque teve um dia lá que levaram um paralítico pelo telhado até o culto. Então haveria pessoas que poderiam levar aquele homem. Mas aí onde está o porém? O homem estava ali. Mas a partir do momento que ele é curado, ele sai saltitante, pulando, glorificando a Deus, e passa a ser o quê? Servo de Deus. Então é isso que Deus faz com aquele que quer servir. Ele não jamais vai querer algo, irmão, forçado. Não. Mas ele sabe do que eu preciso, recalamanai. E ele diz claramente, olha, não mandeis o recalamashandarabacai, porque todas essas coisas, né, os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, porque aí fora realmente a loucura é grande, para que haja sobrevivência, para que as pessoas tragam o pão de cada dia, para que as pessoas vivam. E quantas pessoas que fazem e que trazem de forma errada, mas elas estão se guerreando em todas as áreas, na política, em tudo que é lugar, onde você imaginar tem alguém tentando pisar em alguém para subir um degrau, tem alguém alamacheia fazendo coisa errada, fazendo falcatrua, fazendo o que não deve. Para quê? Para ele se sobressair, para de repente ganhar em cima. Uma covardia muitas vezes, mas é quem está lá fora. Isso não pode servir para nós. A gente não pode estar baseado nesse tipo de conduta. Aí ele vai dizer assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus. Olha que interessante. No Pai Nosso, a gente lê que Jesus ele ensina, nesse capítulo mesmo, Mateus 6, vai ver, vai ter o Pai Nosso. Vai dizer o seguinte, ó: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E agora, é o que está escrito lá? Vem o quê? Venha o teu reino. Jesus ensinou essa oração universal, porque o desejo de Deus é que eu, ao recitar essa oração, eu entenda e procure pelo menos tentar vivê-la. Porque quando está dizendo venha a nós o teu reino, está dizendo literalmente, irmãos, que é o reino celestial e não o reino terreno. Aí onde está o porém. Jesus, eu sempre falo isso, João Batista primeiro, ele fala bem claro: arrependei-vos, porque vos é chegado o quê? O reino dos céus, o reino de Deus. Jesus, a primeira mensagem também vai dizer o quê? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Todo aquele que decide no seu coração servir a Deus, ele tem que primeiro entender que ele tem que mudar a ramacheia de mundo. Literalmente, ele precisa agora fazer com que a sua vida seja como cidadão de quem olha para o céu, de quem quer viver o reino de Deus na terra, sabendo que o reino de Deus na terra não pode se comparar com o reino dos mundos. De maneira nenhuma. Tudo é diferente quando eu quero viver o reino de Deus aqui na terra. Tudo, irmãos. E a primeira coisa que Deus falou ao meu coração, sabe o que é? Deus me deu algo assim, que eu achei muito interessante. É que
O reino, a Ramacheia, ele é tão diferente em tudo, que, olha só uma comparação para você entender. Se hoje eu quisesse viver lá no reino, ou seja, outro país, que é outro tipo de reino, no Reino Unido, digamos assim, né? Ou no Japão, o que eu teria que fazer, igreja? Eu teria que fazer o quê? Que me preparar para ver como que se falam lá, não é? Para quê? Para que quando eu chegar lá, eu saiba pelo menos um bom dia, uma boa tarde e algo muito mais que isso. Eu saiba como cumprimentar uma pessoa, eu saiba daquilo lá. Eu preciso o quê? De um guia também para me acompanhar. Para quê? Para me fazer o quê? Entender como que anda, como que faz, como tudo. Isso aí é uma forma, a Ramacheia, que eu vou ter que aprender. Para quê? Para que eu possa chegar lá e conseguir sobreviver naquele lugar. Aí a mesma coisa é no reino de Deus. Se eu não souber essa linguagem aqui, eu vou perecer. A Ramacheia, eu não vou conseguir viver no reino de Deus. Eu não vou conseguir. Mas uma coisa eu acho linda, sabe o que é? É que o nosso Deus, ele tem no reino pessoas que são guias. Para quando você vier, você quer ver sobre o reino? Então você vem para uma igreja, você agora começa a ter as amizades que fazem parte do reino, e essas amizades, elas vão te dar as diretrizes de como se fala no reino. Veja Pedrão aqui, que é um caso aqui clássico. Pedrão sabia o que era reino de Deus, porque a fala dele era de quem era do reino. O que aconteceu quando ele estava lá negando a Jesus? A mulher falou assim, ó: você é um deles, você faz parte do reino. Por quê? Porque a tua fala te condena, a tua linguagem é outra. Então o crente Ramacheia, quando ele vem para o reino, é como quem está no outro país. Ele precisa entender a linguagem do outro país. Para quê? Para que ele possa viver lá. E chegando naquele país, vai ter algum parente. Geralmente é assim, né? Vai ter pessoas que estão lá para quê? Para auxiliar aquela pessoa. E até mesmo aqui no próprio país, quando você vem da terrinha para cá, sempre tem algum parente para quê? Para te fazer, falar assim, ó, aqui vai ter frio, Ramacheia, e você é do Nordeste, certeza que você não tem blusa de frio, então já vai providenciar uma blusa de frio. Mas você se preparando, o que você faz? Você compra antes tudo que vai precisar usar. Para quê? Para você chegar no lugar e pelo menos o básico você já ter. Você não vai passar frio, você vai chegar lá preparado. Só que precisa comprar o quê? Justamente as vestes que são usadas em outros países. Aí onde entra a questão do reino. Está vendo como o reino não é só isso que as pessoas pregam? Irmãos, é muito sério você querer viver para o reino. Você precisa entender que quem vive para o reino é uma vida diferente. Porque não adianta chegar aqui e falar assim, ó, o reino pode isso, o reino pode aquilo, o reino pode aquilo. Não, não pode. Desde a linguagem do reino a tudo que você vive tem que estar baseado nas regras do reino. Né? Quantas pessoas aqui no Brasil, se tivesse no Japão, já teriam perdido a vida com a pena de morte? E aqui não tem pena de morte, imagina? Porque lá o reino é diferente. E a pessoa sabe que se for para lá e fizer o que faz aqui, perde a vida. Vai fazer só se for escondido, mas quando pega, perde a vida. Então, irmão, se prepare no nome de Jesus. É preciso que nós entendamos isso na nossa vida. Essa é uma palavra, eu não falo que é dura, mas é uma palavra real. Porque todos os dias tem uma palavra nova no reino, para nós estarmos lembrando do reino. É a mesma palavra, mas são conselhos em muitas áreas das nossas vidas. Esta aqui, ó, esse aqui é o idioma do reino. Tá vendo, ó? A linguagem do reino é essa. Essa é a linguagem do reino. E aqui tem tudo. Tem como se vestir, tem como adorar, tem como viver, tem como obedecer, tem como perdoar, tem como amar, e principalmente tem como Ramacheia receber o passaporte para o reino. Você já viu que no outro país não é assim, não? Você pega um visto, mas o visto, irmãos, é por alguns dias. Mas quando você pega a cidadania, você não fica morando lá direto agora? O reino é isso. Enquanto eu não tiver o meu passaporte de cidadão do céu, do Salmo 24,
Eu não faço parte ainda do reino que vai permanecer no reino. Vai chegar uma hora em que o reino será tirado. E quem é o reino? As pessoas que vivem no reino. Então, quando for tirado, Deus vai falar para mim, para você: olha, você até tinha as roupas do reino, você até falava a língua do reino, mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não tem o passaporte do reino aqui. Você teve só um visto para ir passear no reino, porque tem muita gente que passeia pelo reino. Quantas pessoas a gente não conhece que fica passeando no reino? Parece que é férias o reino, né? Aí vem para o reino, o reino está tão bom, maravilha, mas não consegue receber o passaporte. Por quê? Porque não busca, não fala como o reino, não quer viver como o reino. Não se pode de maneira nenhuma viver em dois mundos. Não tem como. As pessoas aí de fora, a gente observa. Eu não gosto de falar isso porque mas é uma realidade, né? As pessoas ficam me confrontando, às vezes no trabalho, assim, só para ver a minha atitude em relação a louvores e tudo mais. E o que eu sempre digo, eu falo assim: olha, querido, existem os hinos aí que são dos times, né? Então cada time tem seu hino lá, que eu não canto nenhum, graças a Deus, porque não é hino de Deus. Mas aí eu falo assim: eu duvido alguém de um time cantar o hino do outro. Não canta. Por quê? Porque é fiel ao seu tipo de vida. É mais fiel do que o crente, entendeu? Ele não consegue ou vestir a camisa daquele outro time. Eu falei assim: então faz o seguinte, você não gosta desse time aí? Então faz o seguinte, pega a camisa do outro time que vai jogar agora contra, numa final, e vai para outra torcida. Não tem coragem, com medo de apanhar, e também porque no coração dele é tanto amor pelo time, que acaba esquecendo. Eu queria, irmãos, que esse amor fosse por Deus. Eu queria que essa busca que o mundo faz aí fora, por artista, por fama, por tudo mais, fosse por Deus. Eu queria, varão, eu queria que alguém estivesse olhando para o céu, como alguém olha para o prédio que está a Madonna, sabe? Que fica aquele povo lá embaixo, para a Madonna dar um tchauzinho para ele, né? Assim, aí fica aquela barraquinha lá, montada a barraquinha, fica um mês ali. Irmãos, eu queria que o reino fosse assim. Eu queria que o reino fosse como um varão que trabalha comigo, que comprou o ingresso do Borselli, como é que é aquele rapaz lá que canta tenor, a prestação, porque se vende em janeiro e vai pagando até dezembro, que é o show, que o cara vem lá do outro, né? O coitado morreu, André Bocelli, sabe quem é, né? Ele falava para mim assim: ó irmão, eu comprei o ingresso. Eu falei: oh meu Deus do céu, não podia fazer nada, comprando, pagando mais de 200 conto por mês, que é mais de R$2.000 cada ingresso. Aí o que acontece? O coitado comprou, morreu e não foi no show. Eu falei: misericórdia, né? Entendeu? Compra a prestação, algo para usar daqui a um ano. Se é uma viagem, irmão, para ir com a família, um pacote, né? Maravilha. Você está se preparando para quê? Porque você precisa descansar também. Então você está se preparando. É totalmente louvável a Deus, a Ramacheia. E nesse tempo que estiver se preparando e que estiver na viagem, você não está deixando o reino de Deus. Deus não está deixando de ser prioridade. Você está com a sua família descansando porque merece. Entendeu? E até isso muitas vezes a gente é cobrado, né? Mas não é isso que Deus quer. Só que você vai estar lá na tua viagem e você vai ser o mesmo crente. Você vai estar no teu momento de oração, você vai dormir, você vai orar. Às vezes eu mesmo vou para algum lugar. Se eu vou passar 3 dias no lugar, em 2 eu estou em alguma igreja no interior. Isso é eu não falo que tem que ser assim, mas eu sou assim. Até aqui a gente foi pro meio do mato. Eu fui almoçar lá no outro dia lá, tinha um camarada que era da igrejinha. Aí falou: você não quer ir à noite não? Eu falei: vamos. Pronto, fiquei 2 dias lá, mas eu já estava lá, a igreja lá. E foi bem, sabe por quê, irmão? Deus sabe. Eu louvei o hino que Deus me deu, que é Não Duvide. E quando eu cantei o hino, a pastora da igreja lá começou a sair no mistério. E no final, o varãozinho que me levou lá, ele falou assim: pastor, o senhor não sabe como o senhor foi usado. Essa mulher, ela estava com uma tristeza tão grande no seu coração, que faz tempo que nós não víamos ela dar um glória, nem falar em mistério. O tempo que ela está aí com tanta tristeza no coração, acho que aconteceu alguma coisa da família, sabe? E ela estava arrebentada.
Mas aquele louvor teu entrou no coração dela de uma forma tão linda que ela saiu pulando no mistério, marchando. E eu pensei que aquilo já era dela. Mas não, no final o rapaz falou assim: ó, o senhor não sabe como Deus te usou nesse louvor. Por quê? Porque ela estava morta espiritualmente. E o senhor levantou ela, eu não, Deus, sabe? Olha só, mas se eu tivesse ficado lá, não, irmão, estou passeando, quer saber de igreja? Não. Deus, irmãos. Crente, Janiru é o nome da cidade. Nós estávamos no meio do mato, mas olha aqui. Eu fui lá em Minas Gerais, que eu fui com o varão Adriano lá também. Eu fiquei 3 dias lá, mas foi isso aí. Eu preguei numa igreja e adorei na outra. Na Paraíba foram 6 dias. Cada dia tem um lugar, tanto nas casas como não adianta, irmão, porque é chamado. Só que eu não posso impor isso e culpar você que está passeando, que não fez. Você não está errado, não. Peraí, você vai orar na tua casa, entendeu? Eu não posso, mas agora se ficar lá, né? Muda para lá e a gente não vê um glória, aí está difícil. Mas não, irmão, se tiver, eu vou para Ramacéia, porque é meu chamado. Nós fomos chamados para viver o reino do céu e não da terra. Eu tenho que aprender. Uma vez eu falei bem assim, ó. Tem pessoas que estão pregando para ficar. E sabe quem é essa que prega para ficar? É a que prega riqueza, é a que prega bens materiais. Porque pensa que é só enriquecer na terra. Eu vou enriquecer e vai ficar. Porque a casa não salva, o dinheiro não salva, nada vai salvar, somente Jesus. Então precisa ter uma boa vida quando Deus dá condições, sim, porque Eclesiastes 5 e 6 vai dizer bem claramente para você entender. Vai dizer assim: ao homem a quem Deus deu riqueza e não deu poder para delas comerem, é tudo vaidade. Sabe o que isso quer dizer? Quantas pessoas que são bilionárias e que não conseguem sequer se alimentar, estão com sonda, mas os filhos e os netos estão pintando e bordando com a riqueza que esses homens têm. Quantas pessoas que são até novas, mas que têm uma enfermidade, que não podem usufruir da riqueza que tem muito dinheiro, mas não conseguem. Quantas pessoas são pessoas que o quê? Que o amor está no dinheiro e que Deus deu até riqueza, até prevaleceu na riqueza, mas não deu poder para delas comer. Então vai olhar e não vai comer. Agora tem pessoas a quem Deus deu riqueza e deu poder para delas comer também. Então você vê muitas pessoas prósperas e que se alimentam, mas que o amor ao dinheiro não existe. Estão com a gente, estão nas obras, estão fazendo. Por quê? Porque se dedicaram a viver para o reino. E quem vive para o reino é diferente de quem vive para a terra. Irmão, quem vive para a terra vai perecer, irmão. Vai ser de mal a pior, irmão. Vai ser, Ramandarachandarábia. Deus nessa noite está dizendo bem assim: olha, filho, buscai primeiro o reino de Deus. Busque a linguagem do reino, busque a lamacheia, viver nesse reino de Deus. Aí ele vai dizer bem assim, ó: e a sua justiça. Por que será que Jesus falou isso aí? Pastor, mas eu buscando o reino de Deus, eu não vou ser justo? Sim. Mas por que ele diz isso? Isso é para mim, isso é Deus falando comigo. Querido, existe, infelizmente, muitas pessoas no passado e ainda hoje, elas estão buscando o reino de Deus com a injustiça. Quantas pessoas imaginavam que estavam agradando a Deus e mataram milhões? Quantas pessoas ali engajados numa religião e jogaram no Coliseus? Quantos evangélicos, quantos crentes morreram com toda razão, porque a justiça maldita, fala assim, as pessoas que estavam ali na lei, achando que estavam buscando o reino de Deus, e não estavam. Por quê? Porque a justiça não existia, porque estava pegando um injusto, que sabia a verdade, para jogar para os leões. Então tinha justiça no reino? Não tinha justiça. Quantas pessoas que faz muitas coisas em nome de Deus, mata em nome de Deus, faz coisa errada em nome de Deus. Eu estou fazendo porque para Deus vai dar certo, Deus está no negócio. Não está não. Não está não, irmãos, em nome de Deus. Eu vou contar aqui para encerrar. Eu estava aqui cedo hoje esperando para a gente ir lá para a clínica. E chegou um rapaz ali fora, amigo meu antigo, e que está na igreja, a igreja da China, pronto.
porque não é a igreja que é culpada. Então, aí ele falou assim: meu irmão, eu falei, vou agora adorar a Deus lá para os varões que precisam ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu não estou muito de acordo com essas pessoas. Não era com a gente não, que vai entregar comida. Aí falou para esses delinquentes da rua aí, que não sei o que venda a marmita por R$5. Eu disse: olha, pelo menos eu vou e eles comem na minha frente. Alguns estão tão drogados que cai até o bandeco no chão. A gente vai dar outro. Mas eu nunca vi a pessoa atravessar a rua e vender o bandeco, porque o outro está com fome também e tem de graça. Que o cara vai pagar o quê? Se tem ali para a gente entregar. Por que o cara vai pagar R$5 se tem para a gente entregar para ele, né? Não tem lógica. Eu falei: comigo não. Roubo é a mesma coisa. A gente não leva tênis de marca porque sabe que vai dar briga. A gente leva tênis normal, a gente leva roupa normal. Roupa também dessa aqui eles não vão usar no meio da rua, que é terno, não tem como. Aí ele pegou e falou que lá na firma que ele trabalha de segurança, olha só, mas é crente, irmão. Por isso que eu falo para vocês. Aí ele falou assim: ó, lá tem duas jovens lá que eu falei com elas. Eu falei assim: vocês estão realmente servindo a Deus? Porque se não estiver servindo de acordo com o que Deus quer, essas telhas podem cair. E ele entrou. Aí quando ele entrou, veio um homem de gravata, parecendo crente, e ele não viu. Roubou o celular de uma das moças lá. Celular de R$2.000. E o cara roubou e saiu correndo. Tudo engravatado o cara estava. Aí chamaram ele e ele pegou e foi. O que aconteceu? Ó, a moça acabou de ser roubada. Ela estava chorando no chão, né? Caída no chão chorando. Ele pegou e correu atrás do ladrão. Esse homem cristão. Aí ele correu atrás do ladrão. E o ladrão estava com uma faca assim, quase um facão, irmãos. E ele pegou e jogou 2 pedras que pegou na cabeça, que saía sangue assim, ó. Olha só o crente, por isso que eu falo. É difícil, gente. É a história de terror. Eu falei, parece Davi e Golias, né? Mas não assim. Por quê? É em nome de Deus. Olha só, é sem justiça. É o reino de Deus, mas sem justiça. E isso tem a ver com a palavra. Aí sabe o que aconteceu? Ia passando o motoqueiro e falou assim: ó, derruba porque é ladrão. Aí o motoqueiro pegou e derrubou o cara que ia passando. E o cara caiu e veio com o facão para cima dele. Aí o outro motoqueiro falou assim: ó, pega uma barra que tinha lá de madeira. E ele pegou a madeira, e ele é da terrinha, da Bahia, né? Então a gente, até antigamente a gente sabe arrancar faca de gente, né? E quebrar, né, varão? Só que eu não faço mais não, graças a Deus. Eu fiz quando eu cheguei em São Paulo, para evitar alguma morte por aí, sabe? Algum esfaqueamento. Tomei do peão e quebrei. Falei assim: não, só não bati, entendeu? Mas isso é antigamente, não era crente não. Aí o que acontece? Ele pegou, irmão, e falou assim: agora eu vou quebrar suas pernas e seus braços, para você não roubar mais. Porque na Bíblia está dizendo que foi quebrado os braços e as pernas, só não de Jesus. É aqui, ó. Você entendeu? Faziam isso antigamente, prendiam as pessoas em nome de Deus. Ou seja, por isso Jesus foi bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque senão você vai ficar rezando, orando, ou que você, mas vai ser injusto. Você vai ser um injusto com o teu irmão, você vai ser injusto com o teu ministério, você vai ser injusto principalmente com o teu Deus. Então, buscar o reino de Deus, orar, jejuar, se consagrar, fazer tudo, pregar, é ajudar. Mas não ser justo, irmão, não serve também. Jesus completa a palavra: buscai primeiro o reino de Deus e depois, logo em seguida, a sua justiça. Justiça de onde, igreja? Do reino de Deus. Não é a minha justiça, é a sua justiça. A justiça que faz parte de um reino lindo, maravilhoso, perfeito, que tem a ramacheia. Quando é para cobrar, cobra. Quando é para exortar, exorta. Mas também consola, coloca bálsamo na ferida, traz para a salvação e faz com que o homem reconheça que o jeito que está vivendo não está no reino, está fora do reino, está se perdendo. E aquele homem, ele simplesmente fez isso. Chegou a polícia, 5 viaturas, e não prendeu o homem, porque o homem falou assim: ó o que esse cabra tinha aqui, e roubou o celular da menina que está no bolso dele aí, ó aqui. Aí mostrou a faca. Foi obrigado a firma dele, a patroa dele ir lá na delegacia. Ele foi também, foi um dos motoqueiros, que o rapaz, quando o motoqueiro fechou o rapaz, o cara ainda conseguiu esfaquear o motoqueiro. Aí pegou ainda de raspão e machucou, mas como era vítima, foi também a moça do celular para fazer o boletim de ocorrência. E esse camarada saiu ileso. Ele falou que ele ficou assim, ó. Aí ele fez a pergunta para mim. Olha a questão aí, ó. Ele falou assim: varão, pois quando eu estava lá arrebentando com cabra, ele olhou para mim e falou assim:
você com a cara de choro, você está fazendo isso comigo. Aí ele ficou com dúvida, será que foi um anjo que Deus mandou? Olha como está confuso. Será que foi um anjo que Deus mandou para provar a minha fé? Ou foi o inimigo usando a boca dele? Aí eu falei para ele assim, varão, realmente o inimigo tem hora que quando a gente vai expulsar alguns demônios, a gente vê que tem uns que chora e pede misericórdia. Se não for crente de verdade, a gente pensa que a pessoa não é culpada não, porque chora, é um choro tão terrível do inimigo, irmão, que você pensa que ele está falando a verdade. Você pensa que ele é um anjinho, que ele não, deixa ele ali mesmo, acabando com aquela vida, não. Mas no caso daquele homem, eu falei, varão, eu tenho certeza que se foi inimigo na vida dele, quem estava falando era o próprio rapaz, todo arrebentado pela sua mão, e que crente não faz isso, entendeu? Não tem como você usar as tuas mãos, o mal pagando com o mal, isso não existe. Eu tive que falar. Ele saiu para lá, que é meu amigo, também trabalha lá, eu nunca mais vi aquele homem, faz mais de 10 anos que eu não vi aquele homem. Mas irmão, para você entender o que Deus permite, para a gente entender essa palavra aqui. Então, em primeiro lugar, que Deus está dizendo, quem vem para o reino, fala a língua do reino, ou procura aprender. Isso é um dicionário. Quem vem para o reino sabe literalmente o que fazer quando chega no reino. E a boa notícia é que os que estão no reino nos ajudam quando a gente chega. Porque se tem uma coisa que eu aprendi quando eu vim para o reino, foi isso daí. A primeira questão que eu não esqueço de falar é que eu me batizei naquele domingo e eu saí tão maravilhado e fui para a praça aqui onde a gente morava ali perto do Chama, e eu me sentei lá, apareceu um amigo ex-evangélico, mas conhecia a palavra, e ele me sentou comigo na praça e falou assim, você batizou? Eu falei, batizei, rapaz, feliz da vida. Aí ele falou assim, ó, agora é o seguinte, você vai saudar a igreja com a paz do Senhor. Ele fez um culto para mim, ele teve um carinho, que ali é coisa de crente, irmão, e ele estava, sabe, o professor Cândido, ele que foi o meu primeiro professor de como estar numa oportunidade na igreja. É 5 minutos da saudação, procure ter ética, procure saber o que vai falar. Então é assim, você não deixa o povo de pé, manda sentar, se for pregar. Me deu uma aula, rapaz. Então, irmãos, quem está no reino também tem que se preocupar em receber quem está chegando. Não é só vir para o reino e mudar de vida. Aquele que vem vai aprender mais no reino, mas se não vier, vai ficar analfabeto dentro do reino. Aí vai fazer acontecer com a pessoa, nunca vai ter semblante de crente, nunca vai ter testemunho de crente, nunca vai ter vida de crente verdadeiro, e nunca vai ter principalmente experiência de quem vive no reino. Quem vive no reino precisa ter frutos. A terra do reino é uma terra fértil, não é uma terra ramacheia. A ramacheia é espinhosa, não, irmãos, é espinhoso a vida de quem vem para o reino. Mas quando chega no reino, pode ter certeza que o Senhor Ramacheia, Ele vai limpar a tua vida, e Ele vai trazer para você o reino para dentro de você. E quando eu oro aquele Pai Nosso, e eu digo sempre, venha a nós o teu reino, e eu não faço com que esse reino venha, eu estou mentindo na oração. Seja feita a tua vontade e eu faço a minha, eu estou mentindo. Assim na terra como no céu eu já sei que faz mesmo, porque anjos, Alamaché, adora a Deus 24 horas por dia, isso eu sei. E toda ordem que Deus dá em cima, ou vem, porque é Deus que está mandando. Não tem como negar a ordem de Deus. Deus mandou, acabou. Ramachando a Arábia, amém, igreja? Então, aplauda o Rei da Glória e viva para o reino, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.